Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 29/3/2021. É a última segunda-feira do mês. Aô, benção divina! Gente, vamos começar pelo dólar aqui. O dólar, ele mantém no câmbio tchaco, lá no câmbio internacional, lá do Paraguai, que eu acompanho, 5,40 e 5,75. Mas o nosso câmbio, mesmo na sexta-feira, que eu cria que ele ia cair, ele foi e subiu, batendo próximo ao teto daquele limite do câmbio internacional. Ele foi para 5,74, subiu 1,25%. Gente, vocês perguntam, eu errei feio, hein? Essa daqui eu errei feio. Isso aqui saiu fora do costume. Mas se perguntar para mim o que eu acho que vai acontecer, eu ainda vou continuar seguindo o pensamento do câmbio internacional que eu sempre utilizei, e ela é para ter uma forte queda. Inclusive, hoje é um dia de fechamento de mês, né? Do final do mês. E final do mês normalmente dá aquela queda. Agora vamos ver se é ou não é, né? Falar igual eu falei na sexta e não acontecer, mostra que a volatilidade que não tem uma regra mágica. Pode ter algo que acerte 80%, mas 100% ninguém, nem eu, nem ninguém consegue. Então, a ferramenta é útil, professor, que você usa? Muito útil. Acerta 80%, mas e os 20%? Os 20% é esses imprevistos de vez em quando que acontecem. Então tá aí, mas eu acho que a tendência é de queda. Eles estão pressionando porque eles querem que o Banco Central ainda continue subindo bastante os juros. Então é algo que deve ser meio que manipulado isso daqui. Mas vamos dando sequência aqui, vamos lá. Tava manipulado ao contrário e agora tá manipulando pro outro lado. É surreal, mas vamos caminhar. Bolsas internacionais com leve subida, tá subindo aqui a bolsa da Alemanha, o DAX, 0,5%, 14.820. Rapaz, você já pensou se chegar nos 15 mil? E tá perto, hein? Tá pertinho, nossa senhora. E o índice Bovespa subiu 0,9%, ficou em 114.780. Vamos ver como que vai ser também aqui essa semana. Essa semana promete, hein? Por que, professor, essa semana promete? Eu tô vendo um povo aí meio revoltoso. Tem uns negócios aí meio doido aí, rapaz. Sai daí não, tampinha. Só o meu aparelho aqui, o computador fica doido. Fica quieto aí, só. Puxa. Aí. Vamos lá, notícias. Vamos para as fofocas. Vamos começar com as notícias do jornal. Infomoney. Troca de governo, vacinação e ajuda trilionária catapultam indicadores econômicos nos Estados Unidos. Com vacinas disponíveis, ritmo acelerado de imunização da população americana garante avanço na confiança dos consumidores e retomada de empregos. Rapaz! Agora tem uma coisa maravilhosa, né, que esse presidente novo entrou lá, né, que ele tá querendo colocar o tal do Obamacare lá, que é assistência gratuita para as pessoas de saúde, né, gente? Isso aí tem que ter. Já pensou num negócio desse aí? Você precisando de ajuda e você não tem? Eu não sou de acordo, não. Tem que ser um tipo de um SUS aí. O SUS é uma coisa abençoada que nós temos aqui. O SUS é abençoado. Olha... Se tem alguma política que é abençoada nesse Brasil, é o SUS. Mas não funciona direito. Funciona muito bem. É que você não está indo nem ao hospital particular para ver como é que tá. Porque depois você entrar você pode ter problema para ser atendido no pronto atendimento, para essas coisinhas assim. Mas depois que você entra no hospital público, cara, depois você ser internado alguma coisa, é diferente o tratamento, viu? É muito bom mesmo. Vamos lá. Após meses liderando as estatísticas da pandemia, os Estados Unidos passaram por um momento de redução significativa das contaminações, hospitalizações e mortes por Covid, em função do ritmo acelerado de vacinação. Eu acho que não é bem isso, mas em todo caso vamos aceitar isso também. Isso também é motivo, mas não só, porque todo vírus ele tem um momento de alta, depois ele vai dar uma queda, e não depende só da vacinação. A vacinação você pode fazer o cálculo,
verificando as pessoas que estão sendo. Então a idade tal, não sei o que, esses daí estão, não estão. Então você pode fazer uma análise nesse tipo aí, mas que ajuda muito, pelo amor de Deus, sem sombra de dúvidas. Mas não é só isso, tem que pôr também que já está passando pela onda, né? Já estamos lá na parte de trás da onda. Segundo o Centro de Controles e Prevenções de Doenças do país, o CDC, sigla em inglês, a média móvel diária de mortes estava em 991 nos 7 dias encerrados em 26 de março, ante quase 3.400 falecimentos em média no pico de 13 de janeiro. Os Estados Unidos, porém, ainda lideram no total de mortos desde o início da pandemia, com 545 mil mortes. Gente, é gente pra dedéu. É gente pra dedéu. E eu vou falar uma coisa pra você, hein? Como que um país como a China, que é hiper super populoso, não tá acontecendo isso? E a Índia? Como é que vai ser se chegar lá com força pra valer, igual chegou nos Estados Unidos, chegando aqui no Brasil? Olha, eu não quero nem ver, rapaz. A sorte desses outros países que já tá tendo vacina e eles têm um negócio aí. Então tá falando aqui o resto da matéria que tá tendo relaxamento e tá, ou seja, está indicando que os Estados Unidos está saindo da pandemia. Os Estados Unidos está saindo da pandemia e está recebendo trilhões de dólares. Então nós veremos um crescimento surreal americano logo ali. Vamos ver aí, vamos que vamos lá. Infomoney ainda. IPO do, abre aspas, cheque em branco, chega ao país. Por ora, essas ofertas, mesmo que alguns tenham o objetivo final de investir no Brasil, estão concentradas nas bolsas norte-americanas. A febre que atingiu o mercado financeiro dos Estados Unidos, o chamado IPO, oferta inicial de ações, do cheque em branco, acaba de desembarcar no país. Nessa modalidade, os investidores fazem uma aposta na capacidade dos gestores em encontrar boas oportunidades de negócios. Os recursos são levantados sem que a empresa a ser listada na bolsa de valores seja definida, apenas depois que o dinheiro entra no caixa é que os gestores por trás da oferta saem à caça de uma companhia para fazer o investimento. E é ela que se tornará, ao final, uma empresa de capital aberto. Então, o que eles estão fazendo? O que eles estão falando assim? Vamos lá. Você tem uma empresa que está com vontade de entrar para o capital aberto. E ela está procurando oportunidade de negócios. Quando ela pega e consegue um dinheiro, entra no caixa um dinheiro, porque ela conseguiu um investimento, o que eles fazem? Eles pegam e entram também para fazer mais investimento nessa empresa. Tipo assim, vamos lá, um exemplo. Eu tenho um produto aqui, minha canequinha, tá aqui, minha canequinha. Essa canequinha mágica, ela esquenta o café sozinha, que ela tem uma matéria dela, não sei o que. Suposição, claro que não é assim não, né? Eu acho que nem existe isso aí. É um barro especial, tá? Aí eu chego e vou perguntando pro mercado, vocês querem investir nisso? Quer investir nisso? A pessoa fala assim, não, isso aqui não. Aí chega um investidor e fala, eu vou investir em você. Aí o cara vai lá e aporta lá 1 milhão. Quanto que precisa? 1 milhão para começar? Tá bom, 1 milhão. Quando vem e aporta 1 milhão, esses caras, sem estar aberto na bolsa, esses caras pegam e falam assim, eu, em vez de investir na bolsa, eu vou pegar e vou investir nesse daí. Teve um cara que investiu, o cara viu coisa boa. Deixa eu ver aí seu produto. Eu quero entrar também. Aí entra com um monte de dinheiro. No que ele entra com um monte de dinheiro, ele vê que a empresa deu certo, aí ele abre o IPO. Aí o que ele faz? Ele investiu para ter recuperação em ações, ele tem direito a ações, certo? Aí, o que ele faz? Ele pega e abre a empresa no IPO. A empresa sobe um monte, porque é uma empresa que realmente vai dar certo, porque ele já mensurou lá, que teve um cara que foi, comprou, aí ele falou, opa, esse já estudou a empresa, então vamos lá, é só pegar o vácuo. Aí, no que ele abre a empresa no IPO, ele ganha 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes mais do que o investimento que ele fez.
Aí ele pega e saca o dinheiro dele. É isso aí que está acontecendo. É o tal do cheque em branco. Só depois eles entram na bolsa. Pô, não dá nada. Esses anjos, né? A pessoa chama de anjos, né? Investidor anjo. Sei. Vamos lá. Infomoney. Investidor é uma coisa, rapaz. Olha, eu vou falar pra mim mesmo. Esses caras, onde vê, onde dá pra ganhar, eles vão, aperta e faz o movimento. A pressão é gigante. O orçamento de 2021 pode provocar shutdown, entre aspas, na economia brasileira. Eita! O orçamento visto por Guedes como inexequível prevê que a máquina pública funcione com metade do necessário para não haver paralisação. O ministro da Economia, Paulo Guedes, avisou o presidente Jair Bolsonaro que o orçamento 2021 ficará inexequível com as manobras contábeis aprovadas pelo Congresso para acomodar o festival de emendas parlamentares. Cálculos da equipe econômica feitos nesta sexta-feira, 25, que foi lá na sexta mesmo, né? Mostram que a máquina do governo teria que funcionar com apenas 49 bilhões até o final do ano, praticamente a metade do que os especialistas consideram o patamar mínimo para não ter uma paralisação. Esse é o espaço que sobrará para gastar depois do contingenciamento de despesas que terá que ser feito para o cumprimento do teto de gastos, regra que limita o crescimento das despesas à variação da inflação. São as despesas discricionárias, justamente a de custeio e investimentos que garantem o funcionamento da máquina. Professor, eu não estou entendendo. O senhor falou lá na sexta-feira que era bom, que passou o orçamento. Sim, passou o orçamento, está liberado pagar o salário de todo mundo. O problema é o seguinte, o orçamento ele tem engessado praticamente 100%. Vamos chutar 95%. Os outros 5% é para investimentos, outras coisas e tal. O Congresso pegou uma parte desses 5% que é para essas outras coisas e tralalá. O Congresso pegou e falou assim, já que é para fazer investimento, quem vai direcionar os investimentos somos nós, deputados. Nós que vamos falar para onde tem que ir. Só que tem um detalhe, que ninguém está falando, que ninguém está mostrando. Só está mostrando esse lado tenebroso. Mas só que é o seguinte... Grande parte dessas emendas parlamentares, você sabe para onde que está indo? Para o Tarcisão. Estão indo para como se fosse para fazer obras, porque vai atingir o reduto deles lá. É para fazer obras nos redutos da onde estão esses deputados. Então, não é uma coisa ruim. O problema é o seguinte... É que o governo, ele estava querendo usar... Eita, pega, o que aconteceu aqui? Calma aí, fica quieta isso. Ixi. O problema é que o governo estava querendo usar a situação de uma forma que não devia fazer. Eita, ficou até tortinho aqui agora, vai. Não, mal trem. Eita, nós. Aqui é vivo é assim. Então, o que acontece? Tem essas situações, e essas situações, eles... tem outras coisinhas, o governo queria colocar um pouquinho mais ali, para um programa aqui, para um programa ali, para outro programa ali, eles falaram assim, não, nós queremos essa sobressalente para ali. Então, esse engessamento, ele tá mais para uma questão de... você não prometeu que ia crescer um monte o orçamento e tudo mais? A questão é o seguinte, agora eu vou explicar para vocês aonde que está o calcanhar de Aquiles. O Paulinho, ministro da Economia, falou que a economia ia crescer 3% do PIB, falou que ia crescer não sei o que a inflação está controlada e que o dólar está baixo. Isso foram promessas do ministro. O que o Congresso falou? Então você vai ter que ajoelhar e falar amém, pelo que você está falando que vai acontecer. Se você está falando que vai acontecer, então você não tem problema nenhum. Qual que é o problema? Você está com medo do quê? Não foi você que fez o cálculo e falou que o dólar ia ficar baixinho? Não foi você que fez o cálculo e falou que o PIB, que nosso país ia crescer tanto? Não foi você que fez o cálculo e falou que ia acontecer tal coisa? Agora você ajoelha e reza. É tipo assim, eu vou pegar a tua mentira e vou fazer você se lascar com a sua mentira? É isso que aconteceu, tá aí. Eu não falei que ia prejudicar o presidente da República, o ministro da Economia? Tá aí, é isso aí. O que eles fizeram, eles não fizeram nada por maldade não, viu gente? Eles só fizeram o que o ministro falou que ia ser. Eles não são economistas. Eles têm que olhar o que o ministro fala. Pois é, por isso tem que tomar cuidado, viu, ministro?
Falou uma coisa, tem que rezar lá e cumprir aquilo ali. Vamos lá, senão não dá tempo. Teve um gestor, não sei quem que é, gestor da Verde A7. Abre aspas. Acreditei no Bolsonaro, mas nunca mais terá meu voto. Fecha aspas. Diz Luiz Stumberg. Se morasse em Marte, chegasse hoje na Terra e fosse informado sobre como o executivo brasileiro lidou com a pandemia, diria que era mentira. Disse. Tá, então ele pegou e falou que o problema dele é a questão de como o presidente geriu a saúde, não a economia em si. É que de certa forma afeta o mercado também, né? Então vamos lá. Então eu só queria passar isso daí porque tem alguns que estão ainda batendo ali, mas realmente foi uma lástima. Foi uma lástima. Em vez de pegar, encarar de frente, fazer o que ele está fazendo hoje, lá no ano passado, a gente tinha evitado tanto problema, tanta arranheira, nossa, cara, essas briguinhas políticas não dá certo. Mas vamos lá, Infomoney. Para além do eixo Rio-São Paulo, gestores falam sobre as dores e alegrias de estarem afastados dos grandes centros na pandemia. Então vamos lá. Embora Wall Street, em Nova York, represente o ponto central do mercado financeiro americano e global, a busca por uma vida mais tranquila em cidades de menor porte já movia grandes investidores muito antes da pandemia e da popularização do home office. Um dos casos mais emblemáticos é o do bilionário Warren Buffett, principal expoente da filosofia do Value Investing, ao longo das últimas décadas, que mora e trabalha a partir de uma pequena cidade do estado de Nebraska, o que lhe reservou o título de Oráculo de Omaha por parte do mercado. Buffett já afirmou que a qualidade de vida na cidade natal, com cerca de 500 mil habitantes, sem o estresse e os ruídos das grandes capitais, é um dos principais motivos que os fez optar pelo sossego interiorano para fixar suas raízes. Trazendo o exemplo americano para a realidade brasileira, embora São Paulo e Rio sejam com folga a residência da maior parte dos gestores de recursos do país, existem exceções. Um estudo realizado pela plataforma Com Dinheiro, a pedido do Infomoney, separou os fundos de ações e multimercados com mais de 1.000 cotistas por conta e ordem daqueles distribuidores de plataforma. A fim de fevereiro se organizou. Bom, é aí que eles estão falando o seguinte. O resto é tudo linguiça. Eu vou ficar falando aqui, pelo amor de Deus. O que estão falando? Que pessoas que investem na bolsa, eles ainda estão nos grandes centros. Está lá, São Paulo, Rio de Janeiro, Londrina, Curitiba, Blumenau e Belo Horizonte. É onde estão os grandes investidores. Eles não estão indo para o interior. E o de um multimercado, esse daí são mapas de fundos de ações no Brasil, tá? Fundos de ações, então são fundos de ações. E o de fundos multimercados, eles estão em São Paulo, Rio de Janeiro, Barueri, Porto Alegre, Belo Horizonte, Londrina. Vamos ver se tem mais aqui, tem. Exemplos de gestoras fora do eixo Rio-São Paulo. São investidoras, são empresas, são gestoras. Então tem a F Investimentos, Real Investor, Quantitas, Finacap, Invexa, e são tudo de Belo Horizonte, Londrina, Porto Alegre, Recife e Blumenau. O que eles estão mostrando? Eles estão mostrando que por mais que lá fora estejam saindo para as cidades do interior, os grandes investidores não querem só sair da cidade grande, não. Eles estão continuando. Vamos dar sequência aqui, vamos entrar no virinho aqui. Poder 360. O vírus da coronga pode permanecer ativo por mais de 14 dias em alguns pacientes com sintomas leves. O bichinho ele pode ficar ali com sintominha leve por vários dias. E aí a matéria aqui fala
que pode até se confundir com outras coisas, com outros tipos, e pode se liberar um paciente, ele pode piorar do nada, ou pode se curar do nada, e assim por diante, mas que pode ficar até 14 dias dentro do organismo. É ativo, então vamos lá que tem que se preocupar. CNN, olha só o que está acontecendo já. Esse aqui que é o tchan do negócio aqui, que a gente tem que ficar de olho. Turistas derrubam barreiras e desrespeitam medidas nas praias de São Sebastião, em São Paulo. Meu filho, as barreiras colocadas físicas nas entradas das praias de São Sebastião foram derrubadas por turistas e veranistas. As medidas de restrições à circulação de pessoas nas praias foram adotadas pelas autoridades a fim de conter aglomerações das pessoas. E o povo não está nem aí, o povo está querendo sair. E as pessoas têm que entender o seguinte: quem manda é o povo, não é cientista. Cientista tem que convencer o perigo que é, mas se mesmo assim o povo quer arriscar, pois é. Ou tem cientistas que pegam e ficam lá, olha, eu já comprovei que tem que usar, um exemplo, né? Proteção para fazer, né? Namorar, né? Você não pega HIV. E ele fica atrás de todo mundo? Não. Ele já passou a explicação, falou que é perigoso e faz quem quer. Certo? Não é assim? Pois é. Então, assim também estão levando a questão do vírus. É certo ou errado, professor? Meu filho, cada um faz o que quiser. Eu posso ficar em casa, então eu fico em casa. Se eu não pudesse ficar em casa, eu não ficaria em casa. Mas jamais abusaria indo para uma praia para tomar sol, curtir feriado e final de semana. Isso não. Isso eu não faço, mas tem gente que quer fazer, então deixa-se fazer. Mas lota hospital, lota não sei o que, isso é um problema kármico, cada um que se vire depois com Deus lá. CNN, prefeito de Araraquara vai à polícia por receber ameaças de morte após o lockdown. Pois é, você lembra da Araraquara? Que fechou o lockdown, tá tudo fechadinho, mostrou até que conseguiu abaixar os números das mortes e tudo mais, tudo bem. A outra parte falou assim, até quando que vai? Já baixou o que tinha que abaixar, já fez o que tinha que fazer, e aí? Vai ficar até zerar, ser zero? Pois é, estão querendo pegar o gajo lá pelo pescoço lá. E o prefeito é do quê? Do PT. Pois é. Então, gente, nós temos que ficar muito esperto, porque, um exemplo, funcionou o lockdown? Funcionou, mas tem limite, você não pode ir para o extremo. Você lembra que eu falei? O presidente já foi para o meio do caminho. A outra parte, se não for no meio do caminho, vai dar problema. Aí, esse é os problemas. Agora, a outra parte também tem que ir para o meio do caminho, ou seja, meio termo. Um já foi para o meio termo, falta o outro ir para o meio termo. Se não for, vai dar ruim, já tá dando ruim. Gente, jamais a verdade absoluta. Que Deus os abençoe. Namastê. Hoje à noite tem live e eu vou usar um pedacinho da live para comentar o vídeo, inclusive do canal principal. Tem a live no canal principal para comentar sobre o canal, sobre o vídeo que eu fiz ontem. Somos responsáveis, e vai ser bem a calhar, porque eu falei de um jeito lá que a gente precisa dar uma quebrada em algumas paradigmas, adorações humanas, e as pessoas não entenderam, e é por isso que eu faço essas coisas. Teve umas pessoas que ficou assim, mas só que teve interessante, dessa vez não saiu um monte de gente, normalmente sempre sai muita gente, dessa vez não saiu muita gente no meu canal, quer dizer que o pessoal tá aos poucos aprendendo que se você fosse um avatar, um espírito iluminadíssimo, Jesus, por exemplo, você ia gostar de ser idolatrado, adorado pelas pessoas, sabendo que Deus não gosta disso? Você, muito pelo contrário, você ia fazer de tudo e lutar para tudo, para as pessoas parar de ficar te idolatrando e ficar idolatrando só Deus, e não santaiado, um monte de gente aí. É mais ou menos essa pegada. Gente, jamais é verdade absoluta. Que Deus os abençoe. Namastê.